Tribuna? Tribuna. Acabamos aqui. Impressionante. Mas essa madrugada, deixa eu deixar a janela bem aberta, eu estou lendo pela terceira vez aquele livro São Lucas. Médico, nossa, terceira? Aí começou a tentar. Eu estava com frio e comecei a lembrar dos meninos. Você acredita que eu comecei a chorar? Eu acredito. Eu vi os céus lá dentro, eu vi o Cláudio. Acredito. Pelo amor de Deus. Acredito. Acho que eles conseguem abrir as portas. Falou, meu bem. Vamos lá, né? Tudo bem? Vamos ver. Os professores de educação física estão conseguindo a justiça voltar, né? Na época, eu não dei uma função desagradável, subi na tribuna, critiquei bastante, enquanto diferente das crianças das drogas, a educação física tirando os professores. E o ensino religioso também. Isso mais esse, né? O ensino religioso daqui, eu só estou com o sexto ou nono. E eu dava de primeiro ao quinto também. Tem que tirar. Quem sabe agora eu consigo reverter. Mas se Deus quiser. Falou, meu bem, se Deus quiser. Obrigada. Eu sou filho da Paula, né, Vladimir? Sim. Obrigada. Vai com Deus, viu? Com Deus. Tchau, vai vir. Nem eu, 50. Senhores vereadores, senhores vereadores, vai com Deus. Senhores vereadores, peço aos senhores vereadores que retornem. Tribuna, com a palavra, vereador Paulo Eustáquio. Vereador Paulo Eustáquio. Respeito, né? O que é isso? O que está bravo? Aí tá sempre. Está nervoso? Por quê? Você faz um favor aqui? Gente, eu preciso... Senhora presidente, senhores vereadores, público presente. Ilustre presidente, eu gostaria de da primeira palavra minha, pedir mais uma vez ao líder do senhor prefeito municipal, aqui nesta casa, o Paulo Tadeu, referente ao aluguel social. Tem uma dona lá que já foi falada nem duas, senhor vereador Paulo Tadeu, referente àquela situação daquela senhora próxima ao coisa Dom Bosco, o asilo Dom Bosco. Estão vivendo de favores há quase 2 meses, me parece, mais de 2 meses. E já pedi ao senhor que levasse ao conhecimento do executivo essa situação aí. Ela não aguenta mais, não suporta mais aquela família, senhora presidente, senhores vereadores, viver daquela maneira de favor. O pessoal já não está suportando eles na casa, Paulo Tadeu, lá fazendo um favor para aquela família, que são pobres também. Eles têm que tomar banho, têm que deslocar uns 2 quarteirões para trocar de roupa, banho, aí depois vai dormir. É triste isso aí. E chegou uma renovação do aluguel social nesta casa,
prorrogando por mais 12 meses. 12 meses. E que colocava também em outros locais de risco a situação como foi o caso daquela senhora. Mas é que o convênio, senhor presidente, senhores vereadores e Paulo Tadeu, está vencido. Eles não têm como renovar eles não têm, o executivo lá, sei lá quem elaborou esse projeto, não tem como renovar esse aluguel social de uma coisa vencida. Eles têm que mandar para cá outra mensagem de renovação daquele pessoal que vive lá no Kennedy, né? E também de outros locais de risco, como foi o caso daquela senhora. Chegou a esta casa e o procurador do município, dizendo ao pessoal, inclusive para elas mesmas, para a família, que ia mandar semana passada, mas mandou somente a renovação, mas vencido, já está vencido aquele contrato lá, não tem validade nenhuma, e eles não podem fazer a renovação com uma coisa vencida. Portanto, fazer esse apelo ao senhor, pedir ao chefe do executivo, ao secretário, ao procurador do município, que enviasse essa casa em nome daquela família lá, que foi tirada, né, pela chuva, né? No caso, vamos dizer assim, a tubulação cedeu e invadiu a casa, perdeu tudo. Só não perdeu a família porque eles saíram correndo, mas perdeu cama, colchão, geladeira, fogão, toda a obra de infraestrutura que tinha feito lá. E é triste aquilo, tem que ter alguém para olhar, e eu estou lá, o Antônio Carlos Pereira esteve lá, eu até cheguei, surpreendentemente, ele estava lá fazendo, né? Mas é em nome daquela família, que necessita disso. E pior que ela foi maltratada pela cidadã lá da Secretaria da Promoção Social, Paulo Tadeu, pela senhora Rosa, que falou que o aluguel era 300 e poucos reais, que na verdade não é, que o que nós aprovamos que são 500 reais. E que não adiantava ela falar com o prefeito, não. Ela que resolvia as coisas. E a família saiu de lá, cabisbaixo, e veio pedir socorro. Ela nem encarou essa senhora, não adianta você ir atrás do prefeito. Quem resolve que sou eu, a tarde rosa, que eu nem sei, nem quero conhecê-lo. Eu faço isso apelo ao senhor para olhar com carinho, aqui, em nome daquela família que está necessitando desse apelo aí. A senhora presidente não está presente aqui, senhora presidente, mas eu estive hoje representando essa casa legislativa, também estava lá presente o vereador Paulo Tadeu e também o vereador Jonei, do qual uma cerimônia muito bem concorrida, e que estava lá muitas autoridades, e que foi lançado pelo 5º aniversário de existência da 18ª Região Militar, uma revista, do qual o Tenente Coronel Ivair pediu que deixasse esta casa em nome da presidenta, que não está presente, mas eu faço às vezes dela aqui como vice-presidente, que coloque, e peço a ela que coloque na biblioteca da Câmara Municipal, não somente esse volume, mas outros do qual eu vou tentar adquirir. Sobre a respeito da segurança, tudo que foi criado, né, na 18ª Região Militar, todos que colaboraram, inclusive nós estávamos presentes, né, quando foi inaugurado, que estava lá, eu me lembro aqui do vereador Tiaguinho, que nós tivemos lá, o pastor Valdir também se encontrava, o Jonei e outros vereadores que estavam lá presentes naquela época, há 5 anos atrás, me parece que o vereador Joaquim, e de forma que é muito gratificante isto, né? Ele mandou agradecer muito esta casa, a Câmara Municipal de Poços de Caldas, né, por ter colaborado com a instalação daquela 18ª Região Militar, que melhorou a segurança, né, hoje está melhor, graças a Deus, né, e de forma que ele mandou agradecer todos os vereadores, e depois eu vou ver se eu consigo, para cada vereador, uma revista dessa. Mas ele pediu que deixasse esta revista aqui na biblioteca da Câmara, até para marcar, né, o 5º aniversário da nossa região militar, do qual eu faço parte dessa vida sofrida, que é a Polícia Militar, mas com muita dignidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Vereador Rogério Souza Andrade. Senhor presidente, senhor vice-presidente, todos os colegas, semana passada eu falei sobre o Hospital Santa Lúcia, que tinha crescido tudo, e aí o A1 lá, o pessoal me chamou para mostrar algumas coisas assim que
do que está acontecendo. E me mostrou algumas coisas que acontecem, que eu vou pedir para o líder do prefeito levar isso para ele, para a gente poder... É uma coisa que está sendo reivindicada, já reivindiquei na outra legislatura, ninguém fez, vou reivindicar agora que... O Santa Lúcia, ele atende o SUS e ele paga um ISSQN para cada nota emitida nesse SUS. A Santa Casa tem isenção desse ISSQN. Então, se puder, ou diminuir a alíquota, ou isentar da parte do SUS o atendimento lá, isso vai reverter dinheiro para o hospital para ele poder investir mais. Esse dinheiro será de retorno para a população de outra maneira. A Santa Casa, ela não paga esse ISSQN, emite a sua nota e não paga. Só que lá no Santa Lúcia, pagando, está revertendo para o município, se puder isentar ou diminuir, seria uma boa. Outra coisa, lá tem um teto financeiro, igualzinho tem na Santa Casa, tudo, só que a Santa Casa recebeu 40% de aumento na urgência e emergência. Por que não aumenta 40% no teto financeiro do hospital também? Porque não é porque vai mandar o dinheiro, ele vai produzir. Hoje, o hospital deixa de faturar, porque não adianta mandar para o município, em torno de 30% a 35% de atendimento que ele faz, que fica para o mês seguinte. Então, ele já começa o mês seguinte com 35% do faturamento consumido, daquele teto. Então, sempre está ficando para trás o atendimento. Então, por que não aumenta esse teto em 40% para o hospital? O hospital não está pedindo para aumentar o dinheiro que vai para lá, não. Eu vou trabalhar e posso trabalhar até um valor a mais. Então, o AON está fazendo um esforço, está gerando isso aí, ele está bancando isso, ele está atendendo para receber 2, 3 meses depois. Então, se puder, o líder ver com o prefeito a viabilidade de tentar, pelo menos para a parte do SUS, ou uma isenção, uma diminuição desse ISSQN sobre as notas que são emitidas, que isso haverá um retorno para o município com melhor atendimento, com mais leitos para ser atendido, e o aumento do teto financeiro do hospital, para poder cobrar tudo que aquele quer realizar dentro do mês, tudo. Hoje, se o hospital atender só dentro do teto, chega no dia 15, mais ou menos, do mês, ele tem que parar de atender, porque já estourou o teto financeiro do município. Então, se puder ter uma ajuda nesse termo, isso aí seria uma ajuda boa para o hospital continuar crescendo, o atendimento. Outra coisa que a gente tem que ver é sobre a referência que tem no município. O hospital lá, isso é uma coisa que eu estou falando de mim, porque eu vivenciei isso no domingo que eu estava no hospital e tentando ajudar. O hospital é referência para AVC isquêmico. O que é AVC isquêmico? É quando tem uma trombose, uma embolização que para de ir sangue para o cérebro. Quem é para AVC hemorrágico, quando rompe, quando estrangula, é a Santa Casa. Chegou uma paciente no Santa Lúcia, sábado, com um AVC hemorrágico, para transferir para a Santa Casa. A Santa Casa negou, falou que não ia fazer, não fez. Domingo tivemos que pedir para o médico do hospital ir lá fazer e não vai receber por isso, porque a alta complexidade é da Santa Casa e não é do hospital. Então, se a Santa Casa não tem condição de fazer isso, ela para de receber a alta complexidade e passa para o Santa Lúcia, porque o médico ficou lá trabalhando 8 horas e não vai receber por isso. Ele foi lá para salvar a vida da paciente e não foi lá para ganhar dinheiro ou para o hospital ganhar. O clipe que usa numa cirurgia dessa custa uma fortuna que o município não paga e nem o SUS paga, porque a alta complexidade é da Santa Casa. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a sentar e também escutar algumas coisas que tem que ser feitas. Ou a Santa Casa assume tudo o que ela está fazendo, ela tem direito de reivindicar os 40%, 80%, 100%, fazer o que ela quiser, mas ela tem que atender aquilo que ela é referência. Se ela não pode ser referência, ela devolve a referência e o hospital assume. Alguém tem que fazer essa alta complexidade. Então, não adianta nada a alta complexidade ficar na Santa Casa e ela receber por alta complexidade e não realizar o serviço. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a conversar, eu acho que isso a Secretaria tem que chamar, tem que ser feito, porque eu vi colega lá passar o domingo inteiro lá, operando a paciente, uma coisa que não é da responsabilidade dele, mas ele, por responsabilidade médica, pela família, ele ficou lá atendendo a paciente.
Então, isso é muita responsabilidade, o hospital tem responsabilidade sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que começar a ver também as coisas que são feitas. Eu acho que a Santa Casa vinha reivindicar aumento, eu acho que ela tem que reivindicar, ela tem que ter aumento, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, mas ela tem que assumir aquilo que ela se compromete a fazer. Ela tem um cronograma do que ela se comprometeu. Não é falar, eu não aceito, eu não tenho, eu não quero, eu não posso. Não é assim. Eu acho que tem que ter compromisso com aquilo. Então, líder prefeito, eu espero que possa levar isso. Na legislatura passada eu pedi essa diminuição do ISSQN. Nas outras legislaturas já foi pedido várias vezes, nunca foi atendido. Mas hoje eu sei porque o hospital está crescendo, porque o hospital está fazendo isso, porque o A1 está bancando isso para o futuro. Ele está fazendo isso aqui, contando com o dinheiro que vai entrar no mês seguinte, o dinheiro que vai entrar no mês seguinte, o dinheiro que vai entrar no mês seguinte, e está fazendo. Só que agora está chegando num gargalo que já não tem mais jeito. Então, se pudermos ajudar o hospital nesse sentido, ele não quer dinheiro, ele não quer que manda dinheiro para ele, mas libere para ele receber aquilo que ele tem que receber. Aumenta o teto financeiro, diminui o imposto que ele paga do ISSQN, que vai reverter em prol da população. Então, se puder fazer isso, conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marcos Tadeu Sala Ascensão. 7 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente, secretário, nobres colegas vereadores, ao público presente, hoje não, esse final de semana tive contato com alguns professores de educação física e eles me pediram, eles estavam fazendo uma vaquinha, pedindo uma colaboração para o conserto da piscina do SESI. Eles fizeram um projeto de natação que já era para ter começado no começo do ano e infelizmente as aulas não começaram porque a piscina está danificada, precisa ser trocado alguns azulejos e até agora não foi feito. Então eles estavam fazendo vaquinha para conseguir a quantia de R$ 1.500 para consertar esses azulejos, para conseguir executar um projeto que já foi aprovado e que já deveria já ter começado no começo do ano. Isso desde o começo a gente já previa essa dificuldade da prefeitura em fazer a manutenção do SESI. Infelizmente está acontecendo. Outra coisa que me traz aqui, senhor presidente, lendo nos atos oficiais do município, uma portaria da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, que no uso das suas atribuições legais resolve designar o senhor Ariti Carneiro Santiago Júnior em substituição ao senhor Dário Soares da Silva Filho, designado pela portaria 159. E quem nomeia ele é Maria Luísa Untura Carneiro Santiago, que é irmã. Ela é irmã, Maria Luísa é irmã do Ariti, e ela nomeia ele o cargo de avaliador, que é um cargo que ele recebe por cada avaliação que ele fizer. Ele já tem um cargo de coordenador na divisão de transportes, e ela ainda, que na época foi um pouco questionado, né, porque como é que pode a secretária de administração e depois nomeia um irmão também. Mas agora, a explicação na época que foi dada é que foi o prefeito que nomeou, então ele pode fazer isso aí que não é nepotismo. Mas agora não, agora a própria secretária de administração que nomeia o irmão para um cargo de avaliador, e toda vez que ele fizer essa avaliação, ele vai ganhar, ele ganha uma comissão, eu não sei como é a quantia também, mas aí fica fácil demais. Aí ele já tem um cargo, já foi colocado um cargo, já tem os dois irmãos trabalhando, agora coloca para mais um para ele ficar de avaliador. Isso saiu
no atos oficiais do município. Agora, lendo essa semana, na sexta-feira, o jornal O Tempo de Belo Horizonte tem uma matéria falando de economia, e aí vem mais um motivo para a tarifa de luz aumentar no país, que é a fala do ministro Eduardo Braga, dizendo que a concessão das empresas distribuidoras de energia elétrica agora vai ser onerosa. Então ele coloca: o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse ontem que o governo definiu como modelo para a renovação das concessões de distribuição de energia e que pretende cobrar outorgas das empresas em que se mantém no negócio. Então vai ser cobrado a outorga. Aqui está um projeto para a gente fazer o repasse de 85% do lucro do DME para a prefeitura. Mas agora, essa fala do ministro foi na sexta-feira. Na quinta-feira, foi publicado na sexta. Ele vai cobrar a outorga, e ele diz que para renovar as concessões, o governo exigirá que as empresas cumpram metas de qualidade de investimentos planejados para um período de 5 anos. A agência reguladora do setor, a ANEEL, deverá fazer medições anuais seguindo os novos critérios de qualidade e estabelecer penalidades para as companhias que não cumprirem suas obrigações. E depois esse valor da outorga, ele vai ser repassado nas contas de luz, aí que vai ter o aumento. Aí o que eles estão discutindo é o quanto que vai ser repassado, em quanto tempo isso vai ser diluído nas contas de luz. Isso é o questionamento. A outorga, ele já diz aqui no texto que já está definido. Não, o pagamento, a outorga onerosa, ele diz já que já está definido. Então eles estão vendo como que vai ser isso aí, como que vai ser a diluição das contas para o repasse ao consumidor. Então fica para os vereadores aqui, né, mais uma coisa para a gente pensar. Como é que a gente vai repassar 85% do lucro da empresa, sendo que posteriormente a gente vai ter que pagar para a renovação dessa concessão. E o pagamento de uma renovação de concessão não é uma coisa barata. Então o DME vai ter que estar com o caixa firme, com bastante dinheiro, para poder fazer mais esse investimento que foi colocado agora de última hora. Só para finalizar, uma notícia esportiva aqui, é que a FIFA, eu vi isso aqui ontem, que a FIFA teve o maior lucro da história de atividades esportivas. Foi o maior lucro que já teve na história aqui no Brasil, com 16,3 bilhões de reais, que foi o lucro da Copa do Mundo aqui no Brasil. A FIFA teve de lucro 16,3 bilhões. Nunca em nenhuma atividade esportiva deu tanto lucro. Isso aí foi de contratos comerciais, direitos televisivos e principalmente de todas as isenções fiscais que ela teve. Nós estamos aqui foram construídos aqui no Brasil 12 estádios, e 6 estádios apresentam sérias dificuldades de se manter fechado. O estádio Mané Garrincha virou até sede de escritórios e o Arena Pantanal está fechado para reforma. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Marcos Sansão. Vereador Luiz Carlos. Sua presidência, seus vereadores, primeiramente, vou comentar um assunto lá da Venceslau Braz, que até nós fizemos um pedido, eu, Joaquim, o Jonei teve presente. Primeiramente, é aquele trevo tão cobrado lá da Venceslau Braz. Em frente tem mais. Nós tivemos uma discussão nessa casa, tem vereador que falou que a responsabilidade é da Secretaria de Obras e Viação. Eu fui pessoalmente Secretaria de Obras e Viação, conversei com o cara e falei, Cal, nós fomos lá, mas tudo que foi feito, viu, Joaquim, foi por parte de defesa social.
Não foi nada, a Secretaria de Obras fez. Inclusive, perguntei, tem alguma assinatura de alguma coisa? Alguém assinou o projeto? Falei, a Secretaria de Obras tem o projeto, mas não foi executado obra da Secretaria de Obras. Foi executado pela Defesa Social. Isso é muito preocupante, porque eu já até comentei com o Jonei está me cobrando todo dia, né, Jonei? Para a gente ir lá no DENIT, ver se o DENIT está ciente do que foi feito lá. Eu fico um pouco preocupado pelo seguinte, se a área do DENIT, se a prefeitura mexer na área do DENIT, acontecer alguma coisa, gostaria de alguém que for mais do que eu, né, instruído mais do que eu, dizer, quem será responsável? A prefeitura ou o DENIT? Porque foi mexido numa área que é do DENIT. Então, essa é uma pergunta. Inclusive, também, eu queria ver, junto ao nosso líder do prefeito, ver a possibilidade de fazer um convênio entre a prefeitura e o DENIT. Porque as pessoas que entram em Poços de Caldas, pelaquela rodovia, não vai nunca achar que é DENIT. Eles vão falar que é a entrada de Poços de Caldas, Ninguém sabe que é DENIT. E o que acontece? A responsabilidade cai em cima da administração. E automaticamente nós, vereadores, que representamos o povo. Então, eu estou cobrando, ver a possibilidade, mais rápido possível, que o DENIT passe uma verba para a prefeitura. A prefeitura faz, porque foi feito, igual o Joaquim acabou de dizer, do carretão para frente, fizeram a licitação para fazer. Será que eles esqueceram que Poços de Caldas não faz parte do DENIT? Essa entrada? E está do jeito, está, todos vocês passam lá, é um absurdo uma entrada numa cidade igual Poços de Caldas, está no estado, está aquela. A gente já não pode falar pelo DR. Boa não está, mas o DR, pelo menos, a parte dela é bem feita. Tudo que eles podem fazer dentro do limite deles, eles fazem. Mas o DENIT não está fazendo nada. Então, se eles passam a verba, a prefeitura pode dar manutenção. Outro assunto preocupante também, senhores vereadores. Em 2007, a Lei Complementar 88, que foi, nós fizemos, não sei se eu estava aqui em 2007, agora não recordo, foi feito para poder os agentes de trânsito. Em 2007, veio rodando, agora que foi feito. E demorou, só em 2013 que abriu o concurso. Agora, estranhei desse vereador, está aqui, foi publicado no dia, acho, 21, coisa assim, dos agentes de trânsito. Se a Defesa Social não tivesse passado o carro na frente dos boi, estava tudo certinho. Os agentes de trânsito poderiam fazer as multas normalmente, legalizar de tudo. Então, peço encarecidamente que agora eles vão fazer os exames, que faça o mais rápido possível para resolver esse problema que está causando tanta dor de cabeça. E eu já tenho um pedido de informação que essas multas, eles vão ter que pelo menos ler a lei, porque tem pessoas que não devem estar lendo a lei. Foi feito na época do Paulo Tadeu, o senhor era prefeito na época, foi feito para que todas as multas passariam por nesse estudo, depois seria enviada. Hoje não. Eles feriram a lei, passaram por cima da lei, porque guarda municipal não pode fazer multa, e mandaram direto para lá. Então, essas pessoas que fazem, não sei nem quem está fazendo, quem deu essa ordem, podia ler a lei que foi feita, a lei, o que está na lei escrito. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto que me preocupa muito é o processo seletivo simplificado da água mineral. Olha, eu vendo essa professora falando, eu fiquei analisando e pensando, eu fui até buscar no jornal onde foi publicado. Será que essas pessoas que estão sendo contratadas na água mineral não vai cair numa coisa idêntica a esses que iludiram? Elas estão aí chorando, você vê quantas professoras chorando, pedindo pelo amor de Deus. Será que essas pessoas aqui, 20 e tantos funcionários, que fizeram uma seleção simplificada, um processo seletivo simplificado, será que pode? Então, eu estou mostrando, quero deixar bem claro, não estou ameaçando, que eu não estou aqui para ameaçar ninguém. Chegando a essa resposta, eu vou pegar pessoalmente
e vou levar lá em Pouso Alegre Justiça do Trabalho. Porque a gente alerta, nós não estamos aqui com o vereador para confrontar com o executivo, não. Nós estamos para somar com o executivo. Antes que aconteça coisas piores, para dar mais dor de cabeça para a administração, nós vamos ver o que pode ser feito. Vou ver com a assessoria nossa, antes de mandar, se tem algum caminho, alguma coisa, viu, Paulo? O senhor, como líder do prefeito nessa casa, gostaria que o senhor conversasse, esclarecesse, antes da gente, não é embate nenhum, não, antes da gente tomar uma decisão, depois pode ficar ruim para o executivo e ruim para o legislativo. Concluindo, vou pedir encarecidamente, não vou, para prestar atenção nas respostas que veio para o Poder Legislativo. Não vou nem citar qual a secretaria, nada, para não tumultuar essa reunião, para não deixar a coisa. Dê umas respostas para a gente, que eu fico mais admirado que, certo, que o prefeito não lê, alguma pessoa lê, para ele poder assinar. Dê uma resposta completamente, um segundo, por gentileza, a resposta completamente diferente. É uma resposta que outra pessoa, se for um vereador que quer tumultuar, é lógico que ele vai fazer e mostrar que é o direito do vereador. Uma resposta dessa, eu acho que o senhor até chegou a ler, é uma coisa que não deve fazer com o vereador. Isso é um poder legislativo, nós representamos uma parte da população. Isso que eu estou pedindo encarecidamente, já mostrei para o Fernando Poço, mostrei para o Dalmo, para a hora que eles mandarem, ler melhor. Não mandar dessa maneira, não, que coloca o vereador numa situação muito difícil. E aproveitando a oportunidade também, é a respeito da Mansur Fraia. Quantas brigas nós precisamos ter, outros vereadores, eu precisei fazer um pedido de informação se a Mansur Fraia fazia parte de Poços de Caldas. Gostaria que vocês, vereadores, até vou fazer uma matéria, parabenizando a beleza que está ficando a Mansur Fraia. Então, é muito simples. Não precisa o vereador cobrar. Tem determinadas coisas que eu acho que devia ter uma programação dentro da administração, pessoas capazes, não estou dizendo que vocês incapazes não, que vão ver as coisas que necessita. A entrada de Poços Caldas é uma vergonha. E agora estava Mansur Fraia, o estado ali da Ponte Preta até no Mazeu Vila Nova. Dali para frente está sendo bem cuidado. Então, eu gostaria que fosse feito tudo da maneira que é necessário. Muito obrigado, senhor. Obrigada, vereador Lical. Vereador Flávio Faria. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, eu iniciei minha fala, nós apresentamos recentemente um requerimento sobre a instalação de tratamento do córrego Dantas e na resposta enviada pelo Executivo, né, foi pontuado que já foi feito aproximadamente um investimento de 6 milhões nessa obra, né, em contato com 2 empresas. O Executivo também informou que para a conclusão dessa obra é necessário mais um montante de aproximadamente 5,5 milhões de reais para a conclusão dessa obra, e fiquei feliz aqui que na resposta enviada pelo Executivo Municipal foi colocado aqui que a retomada das atividades estão previstas já para o início de junho de 2015. Então, fico contente, é uma obra muito importante, nós sabemos que tem a possibilidade de ter um tratamento aí de quase 100% ou 100% do nosso esgoto. Então, é algo muito significativo para o município de Poços de Caldas e vamos torcer para que em breve aí torne-se realidade e tenhamos aí um cuidado maior, né, vereador Regina, com as nossas águas e, sem dúvida alguma, o tratamento de esgoto é algo fundamental para o nosso município. Também queria manifestar aqui, nós, o ano passado, no primeiro semestre de 2014, nós fomos solicitados por várias mães que acompanham seus filhos, que fazem tratamento em diversas entidades aqui em Poços de Caldas e também na DEFIP. Essas mães manifestavam a preocupação e a dificuldade que elas vêm encontrando. Muitas delas uma dificuldade muito grande de custear a passagem para os seus filhos. Os seus filhos são beneficiados pela lei, mas
as mães não são beneficiadas. E a gente percebeu que são pessoas assim, que passam por grandes dificuldades no dia a dia das suas vidas. E, então houve uma reunião com a secretária de promoção, e a secretária, eu acho que ela cometeu algum equívoco aqui. Na reunião ela ficou de dar uma resposta para essas mães e para o Conselho Municipal dos Deficientes, uma resposta de um estudo da possibilidade da viabilidade da alteração dessa lei, no sentido que se pudesse aí atender um grupo pequeno de mães, mas que pudesse aí atender essas mães. Nós recebemos a resposta aqui, mas esse estudo nem foi mencionado na resposta, então é algo assim, muito preocupante, porque foi feito um acordo ali com as mães naquele dia, onde se manifestou a possibilidade de fazer um estudo e tentar buscar a viabilidade para atender esse segmento da sociedade, inclusive com a mudança agora da DEFIP, que é um exemplo que eu estou dando, né, vai gerar aí uma dificuldade muito grande, principalmente para aquelas mães que têm seus filhos e moram na região sul da cidade, para se deslocar até a região oeste. Isso vai trazer um grande transtorno do ponto de vista financeiro para essas famílias. Então nós vamos reapresentar novamente, esperamos aí que a secretária possa recordar aí do encaminhamento que foi dado aí lá no primeiro semestre de 2014. Eu também queria manifestar aqui na tribuna, e isso não é dessa legislatura, mas também manifestamos na legislatura passada, existe aí a lei que criou aí o Piso Nacional da Educação. Nós sabemos que o município tem avançado nesse sentido, mas temos aí 1/3, que está no seu artigo 2º, 1/3 para o professor destinado de atividades extra-classe, onde ele possa ficar dentro da sala de aula e ali manifestar ali um momento de estudo, um momento de preparar suas aulas, ou de avançar aí no sentido de uma educação cada vez mais com qualidade para a nossa juventude. E nós manifestamos aqui algumas vezes, estamos manifestando novamente a preocupação em poder fazer essa adequação. Nós sabemos que tem toda a dificuldade. Em 2013 nós apresentamos aqui um requerimento, também tivemos a possibilidade de reunir em 2014 com a secretária municipal de educação, que também tem tido essa sensibilidade, conhecimento e a necessidade da adequação da legislação municipal à legislação federal, mas constantemente nós somos aí cobrados pela categoria no sentido de se manifestar uma resposta para os servidores que atuam na rede pública municipal de ensino. Também queria manifestar novamente aqui, nós estaremos apresentando na próxima semana, não foi possível entrar essa semana, mas volto a falar da lei de um projeto de anistia que se possa contemplar principalmente os moradores que vivem na região sul de Poços de Caldas. Nós sabemos aí as dificuldades que muitos moradores, não porque não querem pagar, mas muitos moradores encontram uma situação muito difícil, de parcelas que eram de R$60, foi para R$250. Então é esse compromisso nosso aqui, independente do que acontecer, nós estaremos sempre manifestando essa preocupação, por entendermos aí que não é um perdão da dívida dessas pessoas, mas por entender que é necessária uma readequação do valor dessas prestações, porque muitos ali não estão pagando, não porque não querem, mas porque enfrentam dificuldades, problemas de saúde ou desemprego, entre outras questões, e é preciso aí se entender a habitação como uma questão social, e entendemos que uma anistia aí seria muito importante. Nós temos batido desde da legislatura passada, continuamos batendo aí nessa preocupação aí em relação a essa anistia para o Plano Municipal de Habitação de Poços de Caldas. Eu também queria manifestar aqui, nós tivemos aí algumas oportunidades, eu não sei onde foi divulgado isso, que poderia ser a qualquer momento votado o estatuto. Eu volto a reafirmar aqui na tribuna dessa casa, isso não existe. Nós sabemos o consenso, a tranquilidade que existe por parte de todos os vereadores aqui, o equilíbrio. Sabemos que tanto o estatuto como o regime previdenciário envolve aí em torno de 6 mil pessoas. Sabemos que tem que ser uma construção, já manifestamos isso, mas durante a semana passada foi abordado várias vezes por algumas pessoas que manifestaram aí que é possível, vai entrar em qualquer momento isso, e nada disso existe, está
nas assessorias, depois vai passar pelas comissões, e é claro que é uma ampla discussão essa questão. É legítimo o envio do projeto do Executivo para a Câmara Municipal, como foi feito na legislatura passada, como também é legítimo aí se provocar uma ampla discussão com o funcionalismo, porque nós temos 6.000 pessoas aí que terão, sem dúvida alguma, modificações em suas vidas, e a discussão ampla é fundamental para que possamos juntos construir caminhos aí que vá no encontro do interesse da grande maioria. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Flávio Faria. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Obrigado. Senhora presidenta, senhores vereadores, eu queria primeiro fazer alguns esclarecimentos com muita tranquilidade de estar aqui cumprindo o meu papel. É preciso informar esta casa que a concessão pública onerosa na área de energia elétrica, ele não é uma invenção do momento. A concessão onerosa já existe desde que foram criados os marcos da privatização do setor elétrico brasileiro. Desde que o governo deixou de legislar, desde que o governo deixou de fazer a gestão direta do setor e passou essa gestão para uma agência própria, com representantes do governo, com representantes dos consumidores e com representantes das empresas do setor elétrico. Então, a concessão onerosa já existe para a construção de Santo Antônio e Giral, já existe para Monte Belo, já existe para a construção de linhas de transmissão. Então, não é agora que a concessão vai ser onerosa. É preciso também dizer que o lucro do DME não é o caixa do DME. O caixa do DME compõe um ativo sobre o qual vai ser calculado o lucro. Então, ninguém, quando trabalha a ideia de se fazer um aumento no repasse do lucro, ninguém está falando em tirar o dinheiro do caixa. Porque o dinheiro do caixa tiraram na marra quando reduziram o capital da empresa. Aí ia tirar dinheiro do caixa. Mas o lucro, eu vou repetir aqui bem devagarzinho. O lucro é calculado depois de apuradas receitas e as despesas de custeio e de investimento. Portanto, o aumento de repasse do lucro não significa fim de investimento. Mas a concessão onerosa não significa pagamento à vista. A concessão onerosa, ela pode ser distribuída ao longo do tempo. Pode. De repente, a agência pode propor uma outra modalidade, mas pode ser dividida ao longo do período de concessão, em que parte da tarifa vai para o governo. Assim com as rodovias, assim com os aeroportos, assim com o metrô, assim com a Sabesp em São Paulo, que fez um contrato de concessão onerosa há 10 anos atrás, com uma série de obrigações que não cumpriu nenhum, e lá está o povo de São Paulo nadando na poeira. O vereador Luiz Carlos até me procurou ali, eu quero dizer que eu estou solidário com essa preocupação sua e nós vamos trabalhar nisso junto. Mas apenas para ilustrar, essa concessão por esse processo de seleção não significa propriamente efetivação, porque não é uma efetivação, é um processo seletivo para contratação temporária, não é uma coisa, não é efetivação de fato. Tem uma série de dificuldades, eu por exemplo, tenho dúvidas
sobre a legalidade desse processo seletivo. Eu tenho, já disse que tenho em outras circunstâncias. Mas quero dizer aqui também que no domingo, dia 15 de março, teve uma manchete no Jornal de Poços dizendo que a inadimplência poderia gerar multas e bloqueio do Fundo de Participação dos municípios em 249 municípios de Minas Gerais, entre os quais Poços de Caldas. Essa manchete foi repercutida aqui na terça-feira, com muita intensidade, depois repercutiu no jornal na quarta. Poços vai ficar sem a CND. Poços vai ficar sem a CND. E eu perguntei aqui se nós todos conhecíamos a Lei de Responsabilidade Fiscal para saber se as empresas apontadas eram obrigadas a prestar contas no SICOM. Conhecemos? Eu lembro que você lembra, mostrei o livrinho da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, DME Energética e Águas Minerais de Poços de Caldas não tem nenhuma obrigação de estar nas contas do SICOM. Porque uma é empresa independente, no sentido de ser uma empresa pública, e a outra é uma empresa dependente, parece paradoxal, mas é dependente porque ela depende de aporte de capital para sobreviver, portanto não tem que estar no SICOM. E não fosse assim, Poços de Caldas não teria sua CND há muito tempo, porque os registros no SICOM estão desativados há muito tempo, exatamente porque não precisa. Então, quando a gente, às vezes, critica aqui a escandalização dos debates, a gente, às vezes, não é compreendido. Eu queria me dirigir aqui, muito fraternalmente, ao professor Flávio. Ele tratou aqui da questão do piso dos professores, que ele mesmo reconhece que esse governo, essa gestão, está fazendo diferente das gestões anteriores, que sequer dava o aumento da inflação. Nem o reajuste inflacionário era dado. Então, esse governo procurou resolver a questão do salário mínimo, do piso salarial, está procurando resolver a questão dos agentes comunitários de saúde de endemias, e também, no diálogo, a questão do piso salarial dos professores. Esse não é um problema resolvido, o professor tem razão quando reclama, mas é um problema equacionado com a categoria. A categoria sabe como é que vai ser o avanço até se chegar ao pagamento desse piso. Falou também sobre a anistia de mensalidades, que são justas. Eventualmente, os cálculos de juro e multa são tão desequilibrados, tão exorbitantes, que implicam no não pagamento, na inadimplência desse pessoal mais simples. É justo lutar por isso. E falou também sobre o estatuto e o regime previdenciário, dizendo que é preciso ter discussão com os servidores. Não tem dúvida que tem que ter discussão com os servidores. Aliás, o prefeito deve ter feito umas 30 reuniões com os servidores discutindo esse assunto. Nós podemos fazer os nossos debates também com os servidores. Ao mesmo tempo que eu entendo que essa questão não precisa e nem pode ser tocada a toque de caixa, eu também devo dizer aqui que não deve ser protelada. Nós temos que ter a coragem até de dizer não. Nós temos que ter coragem de dizer não a uma economia anual de 20 a 30 milhões de reais. Nós temos que ter essa coragem. Fazer o debate que nós não queremos. Vai continuar no regime seletista, que privilegia os super salários que existem na prefeitura, de 80 mil, de 60 mil, de 50 mil, as incorporações de gratificação de ex-secretários, desequilibrando a capacidade de pagamento dos trabalhadores mais pobres da prefeitura. Esse é um debate que nós temos que fazer e dizer, não, nós queremos o CLT. Nós queremos o regime previdenciário que está aí, que leva 8% de fundo de garantia e leva mais 10% de previdência. Nós temos que ter essa coragem de fazer esse debate. Eu tenho certeza que nas comissões nós não vamos enrolar.
Eu tenho certeza que não. Nós vamos para o debate, mas nas comissões... Marisé, algum problema? É? Não, porque é frequente gestos da sua parte quando eu estou falando, eu te ouço com muito respeito. Eu queria, finalmente, para concluir mesmo, dizer que nós temos que fazer esse debate. Porque nós precisamos pensar, sim, em desonerar a população, aumentar despesas, mas nós temos que ter a responsabilidade de buscar receita para o município, porque senão essa conta não fecha. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. 7 minutos, vereadora. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos assiste, quem está presente aqui no plenário, quem nos assiste pela internet. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o 18º Comando hoje foi comemorado o 5º ano de inauguração do Comando, muito bem representado à Câmara Municipal pelo vice-presidente, o vereador Paulo Eustáquio. Quero agradecer ao coronel Edilson, que mandou à Câmara Municipal a primeira revista da Polícia Militar de Minas Gerais, uma revista com conteúdo bastante interessante, uma apresentação muito elegante, que fará parte da nossa biblioteca. Gostaria também de dizer que hoje tivemos um momento muito importante aqui nessa casa e eu gostaria de pedir que ficasse também registrado, assim como houve uma vontade política de todos, e o empenho de todos, como eu disse, eu tive a oportunidade de falar, na criação da Secretaria de Cultura, eu peço o mesmo empenho do Executivo, o mesmo empenho de todos nós, Legislativo, para a criação da importantíssima Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que os mesmos esforços devem ser olvidados. Talvez o meio ambiente não tenha tanta luta, né? Às vezes as pessoas ainda não conseguiram entender a importância que é uma organização em termos operacional, em termos de conceituação e de gestão ambiental. Mas eu acho que nós já temos motivos suficientes para acordar e arregaçarmos as mangas, Executivo, Legislativo, para termos a nossa Secretaria de Meio Ambiente. Na verdade, hoje, eu gostaria aqui de externar, mais uma vez, como já foi tema aqui de outros colegas em tribunas passadas, a angústia pelo cenário que nós estamos vivendo. Um cenário triste, um cenário sombrio, um cenário político complexo, complicado, e que aí, no final da minha fala, vocês vão entender por que eu estou começando a falar exatamente nesse cenário. A importância de nós termos instrumentos e condições operacionais para podermos exercer o nosso papel principal, que é fiscalizar. Será que o Tribunal de Contas da União, talvez se tivesse uma estrutura mais robusta, uma organização mais robusta, não tivesse conseguido precocemente detectar o que está acontecendo, o que nós estamos assistindo em relação à Petrobras, dinheiro ilegal saindo, indo para a Suíça, para Mônaco, onde funcionários de escalão intermediário, mais de 100 milhões de dólares em suas contas particulares. Vivemos uma crise moral, vivemos uma crise ética e uma crise econômica. Então, se as políticas não forem muito sólidas, muito consistentes, os reflexos serão nefastos. E, claro, os reflexos ocorrerão aqui, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso município.
Mas, em contrapartida, lembrar aos senhores, diante desse cenário, que é um cenário pessimista, o importante é a criação da comissão para reestudar o Pacto Federativo. Isto é uma janela de esperança, porque todos nós sabemos a dificuldade pelas quais os municípios passam. Com certeza, mais da metade dos 5.638 municípios não tem como quitar suas obrigações, não tem como quitar. E mais de 80% do que é arrecadado vai para a União, somente retorna em torno de 10%. Como pode o Executivo conseguir atender a sua demanda? É complicado. Existe o nosso exercício, o exercício dessa casa, inclusive, o exercício do Executivo, quando encaminha até propostas para discussões importantes, como é a questão do Estatuto dos Servidores. Temos que ter a coragem, sim, de discutir esse assunto. Temos que ter essa coragem. Se está fazendo uma sangria no município, nós temos que ter coragem de colocar esse assunto aqui em debate. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Hoje, no jornal O Tempo, Rogerinho, que sempre traz esses dados, né? No orçamento, Rogerinho, para a segurança pública, em 2015, será destinado uma verba apenas de 0,3% do orçamento para a prevenção da criminalidade. Preocupante, muito preocupante. O Estado, na verdade, deveria cumprir muito mais com essa questão da segurança. Já foi dito aqui várias vezes que é a responsabilidade do Estado, mas acaba que o município tem que também participar, mas muitas vezes ele arca com pagamentos que deveriam ser absorvidos pelo Estado. O vereador Paulo Tadeu já foi prefeito e sabe que todas, inclusive ração das cavalarias, é paga pelo município. Eu acho que o Estado, não que eu não tenho nada contra a ração para os cavalos, né? Daqui a pouco vão entender como hoje estão interpretando minhas posições alhos por bugalhos. Estou dizendo que não sou contra, apenas acho que o Estado deveria assumir mais o seu papel. Aí a gente pergunta aqui, aí eu vou parafrasear o professor Flávio, onde estão os recursos aí para o presídio, né? Isso me fez pensar muito de ontem para hoje, e os senhores sabem por quê também. Me trouxe essa reflexão, né, Zé Maria? A gente conversando ontem à noite, onde está o recurso para o centro de convenções, onde está o recurso para o Hospital do Câncer. E aí eu falo para os senhores mais uma vez, e não vou cansar de falar, CEFEM, por uma ineficiência, o estudo que nós já fizemos, estou encaminhando ao prefeito, um estudo em que demonstra que nós deixamos de receber, vereador, documentado, mais de 100 milhões. Muito mais do que o projeto do DNE poderá, caso for aprovado, fazer parte aí dos cofres públicos. Pasmem, CEFEM, utilizado para limpeza de terrenos. Terrenos particulares, senhores vereadores, senhora vereadora. Aluguéis de caminhão, PASEP, transporte de aluno, manutenção de praças e jardins. Não é isso que a Constituição diz. O pouco que se arrecadou ainda se usou de forma errada. Isto também é buscar recurso para o município. Isso é também fazer justiça tributária. Isso também deveria fazer parte do rol das preocupações do Executivo. É o que eu venho chamando a atenção aqui. Essa semana, eu li, não sei se foi notícia, se me disseram, porque eu estou tentando não absorver esses ataques. Disseram que a mesa diretora, meus colegas da mesa diretora, vereador Rogerinho, vereador Paulo Eustáquio, vereador Zé Maria, que estamos aqui até tarde da noite trabalhando, disseram
que nós estamos querendo ampliar as despesas da Câmara, que nós estamos querendo ter despesas, queremos aumentar assessores. Isso não é verdade. São insinuações mentirosas, descabidas, divulgadas de má fé, no sentido de estabelecer a discórdia, com os olhos, é isso que está acontecendo, com os olhos voltados para arranjos futuros, visando as próximas eleições à prefeitura. É essa a preocupação dessas pessoas. Ninguém está preocupado com essa casa, com o que nós temos, as nossas dificuldades, com o que nós temos que acertar, condições para os senhores vereadores trabalharem, condições para que os senhores possam fiscalizar. Quantos pedidos de informação aqui são pedidos porque nós não temos a condição de fiscalizar e já tem documentos aqui na casa. Tem documentos aqui na casa, os fundos, por exemplo. Eu fiz um pedido de informação que eu vou receber uma resposta e que virão muitos documentos. Eu gostaria de saber quais dos senhores vereadores nós vamos nos debruçar juntos para poder fazer a fiscalização, que é o nosso dever e a nossa missão. Será que essas pessoas que estão aí tentando denegrir, principalmente a presidência, estão preocupados com os senhores, para que os senhores possam fazer seu trabalho com decência? Cumprirem com o seu dever constitucional e legal? Não, de jeito nenhum. Vocês terão, sim, condições para trabalhar. Nós teremos, sim, que aumentar a nossa Câmara. Hoje, um espirra lá em cima e outro fala saúde aqui embaixo. Nós não temos privacidade. Eu já sei a informantes que estão aqui dentro, ouvindo reuniões da presidência, para poder levar de forma distorcida lá para fora. Isso não será admissível. Não podemos admitir isso. Então, vocês me desculpem o desabafo, mas eu não posso aceitar que pessoas que não estão preocupados com a cidade, que não estão preocupados com o crescimento e evolução da cidade, muito menos com esse poder, fiquem denegrindo a imagem, seja de qual for dos vereadores, e também da mesa diretora, da qual, com muito orgulho, eu tenho exercido meu papel com dignidade, trabalhando muito para poder acertar aquilo que for possível acertar. Peço aos senhores que continuem confiando na mesa diretora. Acreditem, nós estamos trabalhando com afinco para dar condições de dignidade a trabalho a vocês. Não me importa o que eles digam, digam o que quiserem. Basta a gente ter a consciência tranquila, coisa que muitos deles, tenho certeza que não têm. Muito obrigada. Quarta chamada. Comunicados. Senhores vereadores, como eu encaminhei em box, eu preciso de 30 minutos com os senhores para que nós possamos passar o projeto de lei das assessorias. Por favor, porque é um assunto que nós não podemos mais postergar. Vereador Flávio. Só de encaminhamento aqui, é um sentimento meu e também de alguns vereadores, eu não sei, com certeza pela demanda de volume de processados que estão tramitando na Comissão de Justiça, está acontecendo assim uma certa dificuldade aí nas reuniões na quinta-feira, porque, me corrijam aí, mas a gente não está conseguindo cumprir os horários, assim, e está de forma até exaustiva o tempo de uma comissão para outra comissão. Nós entendemos e sabemos a dificuldade aí do volume muito grande na Comissão de Justiça, mas muitas vezes acaba assim para muitos vereadores, né? O vereador Lical, por exemplo, quinta-feira tinha um compromisso
e com dificuldade porque atrasou a dele e dificultou. Então, só queria fazer esse encaminhamento, vereador Paulo, se fosse possível depois a gente buscar assim, um caminho aí que desse para dar uma resposta para as comissões, a gente avançar aí e permitir que ninguém tivesse essas... Professor Flávio, nós podemos dar um encaminhamento durante a reunião? Obrigada, professor Flávio. Sobre as bênçãos de Deus, declaro encerrado os trabalhos dessa presente sessão ordinária e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao Pavilhão Nacional.